Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e hoje usando este manto tão sagrado pelos artistas marciais, tanto coreanos e japoneses, que seria o kimono ou o dobo. Só que no vídeo de hoje em questão eu irei explicar um pouco mais sobre a visão, a vertente coreana desta roupa em si, que seria o dobo, tá bom? Então, sem mais delongas, sem enrolação, eu vou explicar um pouco a terminologia da palavra dobo e voltado tanto para o taekwondo e para o hapkido em si, que são as artes que eu sou graduado, beleza? Então, sem enrolação, o que significa dobo em si? Do, para todo mundo que conhece e estuda a terminologia ou a língua coreana, do significa caminho, tanto hapkido, taekwondo, jangsudo e por aí vai. E bo, no caso com o K mudo, que quando a letra K, ou K no coreano, termina no final da palavra, ela fica muda. Então é dobo, dobo. Significa roupa do caminho, ou vestimenta do caminho, ou até, simplesmente, ou exemplificando, encurtando essa terminologia, uniforme ou roupa em si, de algum caminho em si específico. Então, quando a gente junta a palavra do com bo, se forma uma roupa encaminhada, uma roupa com um objetivo principal, como se fosse um uniforme de uma finalidade. Então, dobo tem esse significado em si. No taekwondo, o dobo antigamente ele era praticamente igual a esse aqui que eu estou usando, que esse aqui é um kimono de judô em específico. Então, era praticamente o mesmo pelo quesito da influência japonesa que teve sobre a Coreia, das artes marciais japonesas que foram implementadas durante a invasão do Japão na Coreia. Com isso, todos os costumes e hábitos que tinham no Japão foram passados para a Coreia do Sul e Coreia do Norte simultaneamente. Então, a tradição coreana, a língua, os treinos, as artes marciais, a alfabetização, tudo foi passado por japonês. Contudo, depois que os japoneses saíram da Coreia com o fim da invasão, tanto no fim de meados da Segunda Guerra, que aconteceu também, que foi um assunto ou um fator próximo do outro, teve ainda as influências que ficaram linkadas no país, querendo ou não, porque sofrem influências externas, eles continuaram usando o kimono, porém com as suas visões e as suas vertentes diferentes. Tanto que nem eu falei, eu tô com o meu kimono de judô, porém eu vou pegar alguns dos meus dobos que eu tenho aqui de taekwondo e de hapkido. Voltei, pessoal, e como eu estava explicando, esse meu dobo de judô, antigamente no taekwondo ou em todas as artes que estavam sendo ensinadas na Coreia, era com o dobo do mesmo estilo, a lapela da gola de cima, direita por baixo e esquerda por cima. E lembrando que um fator de tradição que os professores ensinam para os alunos em jiu-jitsu, taekwondo, tangsudo e tudo mais, que não é permitido usar camisa por baixo do dobo. Porém, hoje em dia se tornou uma coisa opcional, mas por fatores de tradição não se usa camiseta por baixo do dobo. Estou usando aqui porque eu estou na minha casa, estou gravando um vídeo rápido, então é só por este fator. E como eu estava explicando, na Coreia, depois de um bom tempo de muitas trocas, indas e voltas do dobo em si com essa lapela, ele foi depois de um bom tempo ficando até esta lapela, que seria fechada. Então, esse dobo que eu tenho é de taekwondo, vou até mostrar a parte de trás, taekwondo em letra romanizada e em coreano em si, e ela tem a lapela preta fechada até embaixo, onde essa aqui em si representa o dobo de professor que pode usar em questão, pois antigamente, hoje em dia já não é tanto igual a mesma regra, só que os professores e mestres que tinham autorização de usar um dobo com lapela preta, antes só professor e mestre. Hoje em dia aluno pode pegar também. E até um fator importante que eu já expliquei que tem lá na Coreia, que é muito levado a sério as artes marciais, que lá eles têm o dobo com a lapela vermelha e preta também, que seria para instrutores e aspirantes à faixa preta. E um dos dobos que eu tenho aqui, que seria de hapkido, é o dobo preto. Então ele é do mesmo jeito que o meu dobo, está até escrito aqui atrás hapkido em letra romanizada, e
no Hangul, que a gente chama, que seria escrita coreana. Hangul significa escrita coreana, Hangugo é a letra ou o alfabeto em coreano dito em si. E tem umas coisas muito importantes quando a gente se remete a dobo, a uniforme, que serão passadas mais aprofundadamente em outros vídeos, que é o jeito que a gente usa o dobo, a medida em específico, o jeito que você amarra a sua faixa e até os fatores de tradição de cor, que é até o objetivo final deste vídeo, pois tem muita divergência do pessoal que pratica Hapkido e Taekwondo em distinguir ou saber o porquê que é usado o dobo preto no Hapkido e o dobo branco no Taekwondo. A coloração branca do dobo em si é até um fundamento simbólico que a gente tem nas artes marciais, que é até usado muito em religiões e lojas esotéricas e ordens iniciáticas, que seria o fundamento de pureza. E até isso é um preceito maçônico que até é incluído, envolvido pelo fator religioso também, que a cor branca representa limpeza, pureza ou algo cru ou puro. Então, quando você está com o dobo branco, até representando a faixa branca do aluno, quando ele inicia a jornada marcial, que representa um caderno em branco onde ele irá começar a sua jornada marcial, independente da arte que use faixa. Então, as faixas vão evoluindo de coloração, dependendo da arte e da sua linhagem, que nem a linhagem do Hapkido que eu sou graduado, se tem ao todo 12 ou 11 faixas, agora eu não lembro ao certo, mas se não me engano são 11 faixas, da branca até a preta e depois progredindo para os dans. Então, tem artes marciais que tem 11, tem 12, tem artes marciais que tem 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então não é algo concretizado e é algo sim maleável no fator marcial. No judô em si, que foi a primeira arte que distinguiu e fez essa divisão de patentes e graduações, tem a faixa branca, tem a faixa azul, se eu não me engano, a marrom e a preta. Ou 3 ou 4 faixas, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, você vê a diferença de fatores de quantidade de faixas e graduações. E até uma coisa que eu expliquei no vídeo da história da capoeira, que, e em outros vídeos também, questão que o tempo para você se graduar numa arte marcial nos dias de hoje, em comparação aos tempos antigos, é totalmente diferente. Enquanto antigamente você levava 15, 20 anos para se graduar marcialmente e ter uma boa técnica, hoje em dia, em 3, 4 anos até menos, você pode atingir uma certa graduação já relevante na sua academia. Então, esse é um dos fatores importantes que remete tanto ao quesito do dobo, do uniforme em questão, das faixas, só que ainda, que eu não expliquei totalmente, o fator de coloração, do porquê que é preto em um, do porquê que é branco em outro, simplesmente um fator opcional. Esse é um exemplo mais puro que tem, e por identificação marcial, pois no começo da história dos kimonos ou dobos, que até tem um outro nome específico, o dobo no japonês, ela era uma roupa que tinha uma cor, estilo cor de pele ou creme, que era chamado de cor crua. Por quê? Todos os tecidos antigamente, eles eram tingidos, tanto que até em fatores históricos, como a história dos europeus que gostavam de tingir seus tecidos com cores nobres, como o vermelho, que é a púrpura, a escarlate, e dourado, roxo, que eram cores de tingimento forte, os kimonos tiveram esse mesmo processo de, digamos que, embelezamento e estética. Então é mais por um fator primordial estético, depois por identificação de academias ou de linhagens em si. Pois o Taekwondo sempre priorizou o dobo branco, depois teve essas transgressões de lapela que nem eu expliquei, e também simbolismos, tem instituições que preferem que fique a logo aqui, aqui, coisa aqui, mas é opcional, como eu falei, cada instituição, cada dojan, cada academia tem o seu fator, a sua visão de como se aplicar e se ensinar isso. E no Hapkido foi do mesmo jeito. Primeiro usava-se de uma cor, começou a se implementar outra cor, e tem muitos lugares que eles usam as duas cores, branco e preto. Tanto que até uma vez eu fui questionado, porque eu fui treinar de dobo branco. Ah, Hapkido não pode, Hapkido se usa o dobo preto. Aí eu falei, Jihan Jai, que para quem não sabe é o criador do Hapkido, até os dias de hoje, na sua linhagem, o dobo é branco. Dos artistas marciais,
e é a que ele usa até hoje. Então, é uma questão opcional, é uma questão de linhagem. Se você quer ou não usar o Dobo preto, o Dobo branco, use e respeite também a tradição da tua academia. Se eles usam o Dobo preto, use o Dobo preto. Se eles autorizam usar o Dobo branco, use o Dobo branco. Beleza? E como eu expliquei, no Taekwondo também tem muita gente, muitos mestres e professores que usam o Dobo preto. E até tem muitos locais e muitas academias até de Jiu-Jitsu, Taekwondo que usam Dobo cinza, Dobo azul, Dobo meio amarelado, camuflado que eu também já vi. E o Dobo que eu ia chegar em questão agora, que tem tanto para mestre de Hapkido, Taekwondo e de todas as artes coreanas, que é o Dobo de diamante, digamos assim, que você atingindo um certo grau, um nível de dano na arte, você é autorizado a usar este Dobo, que seria o Dobo preto com listras brancas, que é chamado de Dobo de diamante, ou o Dobo branco com listras pretas. Então ele tem essa inversão, porém é o mesmo Dobo. Dobo de diamante a partir do quarto dan que você é autorizado a usar. Quando você vira mestre marcial, você é autorizado a usar este Dobo. Então é isso, pessoal. Esse é um breve encurtamento de como surgiu o Dobo, que ele veio da linhagem japonesa, digamos assim, só que teve algumas mudanças. Ele era usado na cor creme ou cor crua, e essa questão coloral é só fator estético opcional que passou a ser diagnosticado para difundir uma arte da outra. Então, praticamente essa a parte de por que ter um Dobo preto, um Dobo branco, e você é livre para usar o que você quiser. Beleza? Agradeço a todo mundo e hoje eu vou terminar o vídeo diferente. Hapki!